Graça e paz, meus amados irmãos, dia 21 de junho, domingo, e mais uma vez o Mestre nos chama, vem cear. Queria dar continuidade, procurar ser objetivo, como nos demais vídeos, para não me estender muito ao assunto da regeneração, o ruminar da regeneração. Vamos avançar mais um pouquinho com os santos, aqui na localidade do Campinho. Já estamos em quarentena, Já tem os governantes, prefeituras já têm liberado algumas coisas, mas temos decidido aqui continuar ainda sem ter reunião, para guardar os irmãos, por enquanto pelo menos. Essa foi a direção que os irmãos creem que veio do Senhor para nós. Até estamos aguardando, o Senhor liberar nosso espírito, nos trazer paz para a gente estar voltando a reunir com os irmãos de novo. Amém, irmãos? Eu queria ler com os irmãos, para a gente avançar mais um pouquinho nesse assunto da regeneração, o livro de Tiago 1, a partir do 16. A partir do 16. Até o 18. 16 até o 18. Que diz assim, Tiago 1, capítulo 1, do 16 até o 18. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Interessante, irmãos, o versículo aqui, que primeiramente ele nos mostra a fonte, Não vos enganeis, fala que a gente não seja enganado, com relação a isso. Meus amados irmãos, não vos enganeis. Todo dom, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto. Então já está falando da fonte, Toda boa dádiva, todo dom perfeito, ele procede do alto, procede do Senhor. O Senhor mesmo é a fonte. Não devemos esperar boas dádivas de outras fontes, ou dom perfeito de uma outra fonte. Só existe uma fonte, que é o próprio Senhor. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, o próprio Senhor, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ou seja, segundo a vontade dele, o querer dele, ele opera segundo a sua vontade soberana, porque o Senhor ele é soberano. Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então quer dizer, aqui ele está falando que ele nos gerou, ou regenerou o nosso espírito segundo a sua vontade, E esse dom veio do Pai das luzes mesmo, veio do Senhor, e ele regenerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Então está dizendo aqui que as primícias das suas criaturas são os regenerados. Esses regenerados que foram gerados de Deus. Está falando de um novo nascimento, não aquele que foi gerado da carne, da vontade do varão, que nasceu do homem e da mulher, o primeiro nascimento. Mas está falando de um novo nascimento, de um ser gerado de Deus, Como o Senhor falou ali para Nicodemos, necessário vos é nascer de novo, ou ser regenerado.
é um nascimento que procede de Deus, e esse dom perfeito a gente leu aqui, né, que ele vem do Senhor, né? É um novo nascimento, que é um nascimento, né, que acontece no nosso espírito, né? Então, um nascimento que é um dom de Deus, que procede de Deus, e que é a nova vida, é um novo nascimento que acontece no nosso espírito, né, quando o nosso espírito é regenerado, e a nova vida, né, ou a renovação, ela acontece na nossa alma, que é a nova vida. Vamos ler o texto que bota um pouquinho mais claro isso, né, irmão, lá de Tito, que a gente leu da outra vez, um pouquinho aqui para trás. Tito 3. Tito 3, a partir do 4. Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça, praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, segundo a misericórdia de Deus, que foram essas coisas, segundo o seu querer, a sua vontade, não pelas as nossas obras de justiça praticada por nós, mas segundo sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Não é só até aqui. Então, ele nos salvou mediante o lavar regenerador, né? Está falando esse lavar regenerador. Está falando da salvação jurídica, que é a salvação do nosso espírito, né? É o lavar regenerador, que a regeneração acontece no nosso espírito. Então, é um lavar, diz que o espírito ele lava, é o lavar regenerador do espírito. Mas quando o Senhor fez essa obra de regeneração no nosso espírito, que ele nos salvou, não foi somente para que nós falássemos, eu sou salvo agora, eu já sou salvo, acabou, o Senhor me salvou e não preciso mais fazer nada, que eu já sou salvo. Não, mas isso foi apenas o começo, foi apenas o início de tudo, né? Então agora o Senhor ele quer que nós venhamos progredir, avançar nessa tão grande salvação, né? Então esse lavar regenerador do nosso espírito, que é a salvação jurídica, agora existe também o lavar renovador, né? Agora essa regeneração do espírito ela avança para a nossa alma. Então é o lavar renovador que também é do Espírito Santo, né? Que é a salvação orgânica, que é a salvação da nossa alma e corpo para reinar no milênio, né? É para que a gente venha ter a recompensa do milênio. O dom de Deus, né? É um dom que Deus nos deu, a salvação do espírito, regeneração do nosso espírito. Agora, o lavar renovador, que é o lavar da nossa alma, ele depende, tem a ver também com a responsabilidade do homem. Por isso que está interligado com a recompensa, né? Com a recompensa que é o milênio, né? Então é o aspecto orgânico da salvação do homem, da alma do homem, né? Então a regeneração, aspecto jurídico, salvação do espírito, renovação, lavar renovador, é um dom de Deus também, mas ele é um aspecto da salvação da alma, a salvação orgânica, que é um dom que ele está interligado com a responsabilidade do homem, como você lida com isso, como você avança nisso, como você negocia as minas, os talentos que o Senhor te deu, né? As coisas que Deus te deixou para a nossa mordomia, né? Para que a gente fosse sacerdotes aqui nessa terra.
Queria ler agora um texto, quando fala que lavar regenerador, né? Queria ler um texto lá em Apocalipse. Não, primeiro, depois eu vou ler Apocalipse, mas primeiro Pedro. 1 Pedro. 1 Pedro 1. 1 Pedro 1, 3. E depois o 23. 3, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 3, depois o 23. 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou, salvação jurídica, para uma viva esperança. Quer dizer, ele nos regenerou, mas para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo, que só foi possível pela obra de Jesus na cruz, a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança. Agora já é o versículo 4, mas a gente só vai ficar aqui com 3, que vai falar, né, do dom de Deus, né? Porque a partir do versículo 4 já vai entrar na responsabilidade do homem. Então vou ficar só com o assunto por enquanto, depois numa outra ocasião a gente fala um pouco, toca nessa questão da responsabilidade do homem. Então ele nos regenerou, nos gerou de novo, né? Nos fez nascer de novo no nosso espírito, salvação jurídica, mas para algo, para uma herança, salvação orgânica, salvação da nossa alma, que tem a ver com a responsabilidade do homem, né? Para entrar no milênio. 23, ainda em 1 Pedro. Vamos ler o 22 também. Tendo purificado a vossa alma, olha só, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então aqui esse texto está falando da alma, da nossa alma, ela sendo liberada de nós mesmos, né? E entrando numa direção do Espírito, em uma união com o Espírito Santo do Senhor, né? Uma renovação, uma nova vida, o lavar renovador da nossa alma, né? Tendo purificado a vossa alma, é o lavar renovador, né? Salvação orgânica, pela obediência, responsabilidade do homem, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, salvação jurídica, espírito, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente, né? Então, mediante a palavra de Deus, João 6, 63. Evangelho de João 6, 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Então as palavras de Deus, né, elas são Espírito e são vida. Por isso que ele está falando aqui mediante a palavra de Deus, né? O lavar regenerador da palavra, mas essa palavra ela é Espírito, por isso que fala que é o lavar pelo Espírito. E as palavras que vos têm vida, dito são Espírito e são vida, né? Então é o lavar do Espírito, regenerador e renovador, que o Senhor salvou o nosso espírito, mas o Senhor quer que essa salvação ela avance também para nossa alma e para todo o nosso corpo, para todo o nosso ser, para a nossa vontade. O Senhor quer ganhar a nossa vontade, a nossa mente, os nossos desejos. O Senhor quer ganhar todo o nosso ser. Apocalipse 22. Agora vamos para Apocalipse 22, somente o versículo 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Só até aí. Então me mostrou o rio da água da vida. Então esse rio aqui da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro.
né? Então esse rio da água da vida está falando das águas do Espírito Santo, que elas brotam do trono de Deus, né? A gente lê lá em que a gente estava lendo em Tiago, Tiago 1, né? Que todo dom perfeito, né? Não vos enganeis, meus amados, foi o primeiro versículo que a gente leu. Não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então aqui, ó, Apocalipse 22, 1, ele procede do rio das águas da vida, né? Que fala do fluir do Espírito Santo, né? Quando fala desses rios de água da vida, está falando do Espírito Santo. E essa pureza, né? Brilhante como cristal, essa pureza do Espírito que o Senhor quer passar para nós, né? Essa santidade, porque o Espírito ele é santo, né? Ele quer que essa santidade do Espírito, essa pureza cristalina do Espírito, ele lave também e renove a nossa alma também, para que a nossa alma ela venha a ser santa. Por isso que o nosso espírito do homem é uma figura do Santíssimo Lugar, ou Santo dos Santos, que é onde está a arca, onde Deus habita, é onde está a arca de Deus, Cristo, né, que é uma figura de Cristo. Mas a arca de Deus, ela não fica somente no lugar santo, né? O véu ele foi rasgado, não somente para a gente ter livre acesso a Deus, mas para que também o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele saísse do lugar santíssimo e ele circulasse pela nossa alma, e ele limpasse, purificasse a nossa alma, a nossa mente, o nosso desejo, a nossa vontade, né? É o avançar do Espírito para a nossa alma, é o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo que a gente leu lá em Tito, né? Então, essa pureza, ela procede do trono de Deus, do coração de Deus, do mais íntimo de Deus, da vontade de Deus, como a gente leu. É algo que vem do mais íntimo de Deus, do coração de Deus para o homem, né? É algo que é produzido mesmo, a fonte vem do próprio Senhor, flui dele mesmo, né? Rios de água viva, né? Por isso que fala lá em João 7, que a gente leu num outro estudo, que aquele que crê em mim, segundo diz as Escrituras, do seu interior, ou seja, do íntimo do homem, lá do espírito do homem, fluirão rios de água viva, né? Então são esses rios de água da vida que está aqui em Apocalipse 22, 1, que é uma figura do Espírito Santo. Rios de água da vida, é uma figura do Espírito Santo. Aquele João, né, 7, 38, se eu não me engano, aquele que crê em mim, segundo as Escrituras, do seu interior, ou seja, do nosso espírito, do espírito do homem, fluirão rios de água viva, quer dizer, o fluir do Espírito Santo, fluindo do nosso espírito e passando do lugar santíssimo para o lugar santo, que é a nossa alma, limpando, renovando, já foi regenerado, salvação jurídica, o nosso espírito, agora vai ser renovada a nossa alma, né? Para que a gente venha usufruir da vida de Deus, né? Como eu disse lá, a terra prometida ela já tinha sido dada pelo Senhor, mas tinha que colocar o pé, era pela fé, né? Para poder usufruir da terra, desfrutar da terra, né? Então, para que a gente venha desfrutar também da nova vida, o Senhor ele quer que nós venhamos desfrutar da vida dele mesmo, da vida do Senhor Jesus na nossa alma. Então, é algo que a gente tem que experimentar, é por experiência, experiência com o Espírito Santo, experiência com a nova vida, né? É algo que acontece no nosso interior por fé, né? Pela palavra da verdade, pelo lavar regenerador, por essa palavra que é Espírito e a vida. Para a gente estar terminando, irmãos, queria estar lendo com os irmãos lá em Ezequiel. Essa figura aqui, né, de Apocalipse é uma figura que a gente está lendo lá da Nova Jerusalém, né? Está falando lá da Nova Jerusalém, da igreja já pronta lá na Nova Jerusalém, né? E essa figura que a gente vai ler em Ezequiel 47 é uma figura externa da regeneração do Espírito
para que a gente venha entender, é algo externo que vai acontecer no milênio, uma regeneração de coisas, né, que vai, da alma do homem, da vontade do homem, para que essas coisas venham se manifestar no milênio, mas é uma figura também do que acontece na nossa alma, no nosso interior. Vou ler rapidinho lá, que a gente já está avançado no tempo. Ezequiel 47. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo. A partir do versículo 1. Ezequiel 46, a partir do 1. 47, a partir do 1. O homem me fez voltar à entrada do templo. E eis que saíam águas de debaixo do liminar do templo. Olha as águas fluindo aí. Para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham de debaixo, do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou, agora olha esse homem conduzindo, esse homem levando. O que me chama a atenção desse livro de Ezequiel é que você vai ver sempre a 44:1. Então o homem me fez voltar para o caminho, a porta exterior do santuário. Você vai ver sempre isso, ó. 42:13. Então o homem me disse. 43:1. Então o homem me levou à porta. O homem me levou, o homem me fez voltar, e ele sempre medindo. Esse homem a gente vai ver que ele está sempre conduzindo, amostrando e medindo, né? 47:2. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora. O homem me levou e me fez dar uma volta até a porta exterior que olha para o oriente. E eis que corriam águas do lado direito. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Então aquele homem mediu e me fez passar pelas águas, falando que essas águas é uma figura do Espírito Santo. Ele mediu e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos. Mediu novamente, mais 1000 e me fez passar pelas águas. Medindo e me fazendo passar pelas águas. Medindo e me fazendo passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos, 5. Mediu ainda outro 1000 e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, pelo qual não se podia passar. E me disse, viste isto, filho do homem? Então me levou de novo, e me tornou a trazer à margem do rio, tendo eu voltado, eis que à margem do rio haviam grande abundância de árvores de um e de outro lado, e então me disse, estas águas saem para a região oriente e descem a Campina, e entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente, ou toda alma vivente, que vive em enxames viverá por onde quer que passe este rio. E haverá muitíssimo peixe, aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis as do mar, e tudo viverá por onde quer que passe esse rio. Então toda alma vivente que passar por esse rio viverá, né? É a vida de Deus sendo gerada na alma do homem. A gente sabe que isso aqui é uma figura externa, né, da regeneração do milênio, regenerando os rios. Isso vai acontecer antes do milênio, realmente, uma regeneração do Mar Morto. Diz que vai pescar, vai ter peixe ali, mas também isso aqui é uma figura da regeneração da alma do homem também, né? Tocando assim interiormente uma figura para que a gente possa entender como se dá a renovação da nossa alma, né? Ele nos conduz e nos faz passar pelas águas, nos conduz, nos mede
e nos faz passar pelas águas. Certo que às vezes ele tem que voltar conosco, né, quando ele encontra a gente em falta, mas o sentido é esse, ele nos conduz, nos mede e nos faz passar pelas águas, porque ele quer que a gente chegue no nível de nadar nas águas do Espírito. Amém, irmãos? Vou ficar por aqui que o vídeo está ficando muito grande, senão daqui a pouco o YouTube corta. Tá, graça e paz. Senhor, louvado seja o teu nome, muito obrigado por esse tempo com os irmãos. Pai, rendemos graça, muito obrigado pelo teu corpo que foi partido por nós, teu sangue que foi derramado por nós, Senhor. Muito obrigado por todas as coisas, Senhor, em nome de Jesus. Amém.